Fala galera de Lore na área, de volta aqui. Teve uns dias aí que eu fiquei sem mandar vídeo porque tava resolvendo umas coisas aqui da minha vida, né, pessoal, que ela continua acontecendo, mas tá tudo bem, continuo. Eu não tô jogando, vou admitir, eu vi que teve algumas novidades, essa nova season eu ainda não joguei. Vocês podem ver aqui, nem login eu fiz. Então hoje eu tô dia 3, vou mandar esse vídeo hoje mesmo. Eu queria fazer alguns vídeos, um vídeo que unisse duas coisas. Uma é minhas expectativas dessa season 7 ou 8, e o que eu espero em questão de mudança de jogo. Como eu fiz na última season, eu espero que todo mês a Konami tenha alguma novidade para o Master Duel. E tem sido o padrão dela. Talvez a gente tenha uma nova box. E eu não sei se essa nova box seria relevante. Talvez a nova box seja relevante caso tragam coisas principalmente para Branded. Pra... E aí entraria talvez o Chimera, que a gente não tem no jogo ainda. Eu não esperaria, se eu fosse vocês, uma Branded Fusion, por exemplo. É uma possibilidade, caso a Konami queira vender um novo Selection Pack, que com certeza chamaria muito. Eu, por exemplo, ia contar, eu gosto bastante de Despia. Mas eu não esperaria a Branded Fusion logo de cara. Eu acho que ela já fez isso bastante com o Despia, que é ficar colocando várias vezes as mesmas cartas. E ela vai acabar fazendo isso até o deck ser lançado completamente no Master Duel. Então, de Selection Pack, eu só tenho essa expectativa. Pode ser que venha algum outro suporte, como veio no mês retrasado, o de Agents, e que talvez até ficasse para depois, se a gente fosse ver aí questão de importância. Mas eu acho que é mais provável a gente receber alguma box que dê suporte às coisas já existentes no jogo, do que uma box que venha com Despia. Mas se você tiver com gemas sobrando e queira montar Despia, eu sugiro guardar. Se vier, você vai estar com ela a postos. E aí, outra coisa, antes de falar de previsões de banlist, eu acho que é bom discutir um pouquinho sobre como é que tá no meta. Como eu falei já no último vídeo, eu acho um dos piores metas, mas que se sobressai muito em decks que usam a engine de Brave Token muito bem. Os Brave Token, quando entraram, como a gente já tinha falado, impactaram muito meta. Eles encaixam em qualquer deck. Se você quiser fazer qualquer focinha, você consegue encaixar ele em absolutamente qualquer deck, sem exceção. É um engine muito forte e os jogos acabam ficando muito orientados a simplesmente o que você abriu na primeira mão. Existe sim, é um vídeo que eu prometo fazer há muito tempo, mas que eu não fiz até agora, que é o problema matemático da lista que veio para Enchantress e para o Aramese. Existe um problema matemático aí que eu vou fazer porque eu acho que merece um vídeo só sobre isso. Só que não é um problema matemático que inviabilize a engine como um todo de funcionar e jogar no jogo. É um problema mais para o meta em si. O OCG já tem esse problema, já passou por esse problema, que foi logo antes de saírem os sprites de Lament. E agora a gente está nesse limbo do meta de Aramese e, e, e Enchantress A2. O, eu acho que isso aqui vai ser o limite que a Konami vai deixar no Master Duel, tá? Se você não tem engine de Adventure Token, pega, é importantíssimo.
eu não vejo isso sendo hitado nas próximas banlists. E aí eu acho que a gente já pode entrar no tema banlist. Eu vou colocando alguma coisa aqui, discutindo. Eu já mostrei algumas dessas cartas no último vídeo e, na minha opinião, algumas dessas elas sofrem do problema em comum, que é ela não deixa o seu oponente jogar Yu-Gi-Oh! Ah, Rodrigo, mas você tá sendo... Então, você tá sendo muito exagerado. Vamos olhar. Seu oponente não pode fazer especial summon, exceto por tipo vento. Então isso aqui não deixa o seu oponente jogar Yu-Gi-Oh! Já que o Yu-Gi-Oh! Agora é baseado em especial summons. Se ele não estiver jogando com cartas de vento, dá pra counterar, dá. Flanderize não bota isso aqui, é auto win não, ataque é baixo. Mesmo assim, ainda é uma carta que ela essencialmente ela trabalha em combos que estão se tornando degenerados. Os combos degenerados estão buscando chegar nisso no final. E aí não é um problema de Flanderize. Flanderize acessa isso muito fácil, mas é um problema de Tribigate combo, Lyrilusk, decks que fazem isso e combos que fazem isso no final, aliado com alguma outra coisa. E aí, na minha opinião, isso aqui é uma carta que poderia sim ser banida, deveria ser banida, mas eu não acho que a Konami vá banir isso aqui, tá? A mesma coisa acontece com o Artifact Site. A gente ainda não tá no meta em que no meta de Site Lock, né, o chamado meta de Site Lock, em que todo deck busca fazer isso, como teve no TCG recentemente, e faz isso de maneiras pouco dispendiosas, né, muitas vezes com a Barone sendo a carta que a Barone sendo a carta que vai destruir isso aqui no teu turno e na Standby Phase invocar ela de volta do cemitério. Você reutiliza a Barone, usa o Artifact Site e ainda tem a possibilidade de voltar no próximo turno para fazer Barone de novo e deixar o seu oponente permanentemente locado pelo site. Isso é muito forte, porque a Barone ainda tem o efeito de negar, então o seu oponente não pode, por exemplo, dar Called by the Grave no Artifact Site, porque a Barone vai negar. Ele tem que resolver alguma coisa da Barone para depois fazer isso, e é uma situação muito complicada e muito trabalhosa para tu resolver no jogo. Dito isso, acho que o site também não vai ser a carta que vai tomar. Tem maneiras até fáceis de fazer e consistentes de fazer o site lock atualmente no jogo e ainda assim não estão sendo feitas, como é o caso do DPE, o Destiny Hero Phoenix Enforcer. Vou chegar aqui depois. Então, pra mim, isso aqui também não vai tomar lista por enquanto. Eu não esperaria uma lista disso aqui. Eu espero isso aqui tomando lista no TCG, mas não no Master Duel, não no momento. Acho que seria bom, seria justo isso aqui tomar lista? Sim, pelo amor de Deus, Konami. Pelo amor de Deus. E aí a gente tem um outro card que é semelhante, e esse eu tenho opinião diferente. Esse card, o deck que ele participa já é complicado, já é um deck que está sendo mirado, que é o Sword Soul ou Tenni. Aí depende muito das versões, mas aqui eu vejo pouca possibilidade de nerf. Eu vejo como você poderia nerfar esse deck atingindo diretamente a própria engine de Sword Soul, as consistências de Sword Soul. A Konami poderia optar por atingir a Emergency, por exemplo, que é uma carta que cria muita vantagem, dá muita vantagem. Seria uma forma sim de você atingir,
mas o problema é o Protoss. O problema é o Protoss. O deck em si, ele é um deck muito bom. O Sword Soul, o Teni, a Emergency é uma carta que faz esse Protoss ser completamente quebrado. Por quê? Quem não sabe, ela pode adicionar também, se você controlar um Synchro, e aí se você controlar o Xixiao, esses nomes são em chineses, né? Não sei falar direito. Mas se você controlar o Xixiao e ativar ela, você pode adicionar um Wyrm no lugar. E aí qualquer Wyrm. E ele é um Wyrm. Ou seja, ele passa a ser uma carta buscável por uma carta que está 3 off. Essa é claramente um card que eu espero que vá tomar lista. Se você tiver, prepare-se, deixa tomar lista, né? Obviamente. Deixa tomar lista para você converter melhor, mas se você estiver usando o Protoss, eu digo assim, eu acredito que ele vai tomar lista. E é meio que inevitável, tá? Não tem muito para onde você fugir. Se você estiver pensando em montar Sword Soul e pensando em gastar seus pontos agora no Protoss, eu esperaria até o anúncio da lista do Elite Cup. Principalmente se você quiser, vou montar Sword Soul para jogar a do Elite Cup, ou vou montar Adventure Teni para jogar a do Elite Cup. Olha a lista, estuda listas, monta o seu deck pensando na possibilidade do Archnemesis Protoss. Ou não monta o deck, espera a lista chegar, ou se não chegar e já chegar do Elite Cup e ela não tiver nenhuma lista banlist especial para ela, aí você pode montar e usar. Agora, tenha em mente, é muito provável que ou ele tome lista antes da Duelist Cup ou ele tome depois da Duelist Cup, que é quando eu imagino que a Konami vai extrair dados suficientes do jogo para ela confirmar isso aqui não pode, isso aqui não pode, isso aqui não pode. E infelizmente eu acho que para quem gosta de jogar de Sword Soul e fazer muitos combos que terminam com ele, eu acho que essa é uma carta que é inevitável de sair do jogo, tá? É muito difícil mesmo. Obviamente que eu acho melhor para o jogo é isso aqui sair. Isso aqui não é uma carta que não deveria existir. E aí ela, apesar de não entrar no mesmo nível de problemas do site e da barreira, essa é uma carta que eu vejo tomando lista. E aí, se ela não tomar lista, é muito provável que a Konami busque ou atue na limitação da Emergence. Emergence, ela tem esse problema de buscar o Protoss. Só que, porque eu não imagino a Emergence sendo essa prioridade? Porque ela é uma carta buscável. Essencialmente, você vai buscar ela com Xixiao. E aí é um negócio muito de estudo, sabe? Que você tem que fazer. Vale a pena usar o Protoss com uma Emergence só? Se a forma de você buscar esse Protoss é com a Emergence no seu deck, muitas vezes é um negócio realmente a ser estudado pelos jogadores Sword Soul. Dito isso, eu acho que isso aqui não vai escapar. Eu acho que o nerf na Emergence pode ser uma opção para a Konami fazer algo diferente, mas o nerf, o banimento do Protoss é o único caminho possível de fazer isso aqui não ser um combo totalmente degenerado e tóxico para o jogo. E aí eu vou falar de duas cartas antes de falar dessas duas, mas porque essas aqui vale algum debate grande. E uma delas é Imperial Order. Essa carta não deveria existir no jogo. E a Vanity Emptiness. As duas têm o mesmo motivo. E não é Eldritch. Eu vou lançar amanhã a final do Norte América, que eu vi agora que eu não lancei.
E eu achei que eu tinha lançado. Eu só lancei a da semifinal. Mas eu vou lançar o da final do Norte América. Só para vocês terem uma ideia de que o problema das Floodgates é principalmente quando elas passam a ser cartas utilizadas em qualquer deck. Então, Altergeist. Quanto tempo você não vê um Altergeist jogando? Eu tinha até carta de Altergeist aqui e tirei. Porque não vou usar. Não é o meu estilo de deck que eu gosto. Mas tudo bem. Só que o deck em si ele é feito para isso. É para usar Floodgate. Mas o deck que era supostamente para se beneficiar dessas Floodgates, ele não consegue se beneficiar tanto. E os decks que não eram para se beneficiar dessas Floodgates começam a abusar. É o caso da Imperial Order, da Vanity Emptiness, da Anti-Spell, que vocês vão ver lá no vídeo. Anti-Spell. Quando elas começam a ser goals em match. Quando esses cards que não eram para ser utilizados em certos decks passam a ser utilizados para counterar ou a diversidade do meta ou o que não é mirror match, que é por exemplo o caso do Sword Soul. Isso aqui, por exemplo, altera a engine de Brave Token. E quando esse tipo de coisa começa a acontecer, é quando essas Floodgates começam a ter a mira apontada para elas. E a Imperial Order é a Floodgate que ela nega as cartas que são o counter dela. Isso é complicadíssimo, muito complicado mesmo. A não ser que você queira usar Dust Tornado. Cadê? A não ser que você queira usar cartas ruins. Quer usar um Dust Tornado para tirar ela? Você não quer. Então eu acho que isso aqui é uma que vai inevitavelmente tomar lista. Emptiness, ela não pelos mesmos motivos, mas isso aqui é uma carta que já tomou lista no OCG, já tomou lista no TCG. É uma carta que ficou muito tempo hidden OP lá numa box lá do Stardust, lá do Shooting Star. E eu acho também que ela é inevitável, até porque o problema da Ampness muitas vezes é ela funcionar em chain as coisas e impedir o seu oponente de jogar. Então eu acho que isso aqui é inevitável. E aí duas cartas que eu quero falar antes dessas cartas do Extra Deck, que essas eu acho que são complicadas de falar. E duas cartas que eu quero falar antes, uma é o Maxi. O Maxi, por ser uma Hand Trap genérica que encaixa em todo meta atualmente, ele merece discussão. Não acho que ele vai tomar lista, não no Master Duel. Acho que ele poderia sim tomar a lista. Tem muitos motivos, só que ele já é uma hand trap que toma hand trap. Isso é um argumento no Master Duel muito forte, porque a Ashe é uma carta que também encaixa em qualquer meta. Só que o Maxi ele é um card muito cerebral para o jogo. E ao mesmo tempo que ele é muito cerebral para o jogo, ele é um card que ele coloca uma condição de vitória por ele mesmo. O Maxi é complicado. Ele, quando você ativa o Maxi por muito tempo, inclusive quando ele foi banido no TCG, a justificativa era essa, de que quando você ativa o Maxi, naquele momento o duelo está sendo decidido, para bem ou para mal, para eu ganhar ou para você ganhar. Por quê? Quando eu ativo o Maxi, eu tenho que ou acabar o meu duelo agora, ou vou acabar meu turno e te dar o turno de graça. E o jogo não é para ser decidido com a carta. Ele é uma exódia de uma mão. Que tá, não é uma exódia de uma mão, mas ele de uma carta, né? Ele é uma carta que ele decide jogos no momento da ativação dele. Quantos jogos não são decididos simplesmente por
Ativo Maxi, tem Khaled? Não tem? Tem Crossout? Não tem? Então vamos ver aí o que é que você vai fazer. Se vai continuar jogando ou pegar o Maxi Challenge ou vai passar o turno. Vai parar teu turno e passar. Então, como a gente tinha falado lá do site, do da barreira, ele pode tanto ser a carta que vai te dar um milhão de cartas de vantagem, pegar outras hand traps enquanto seu oponente tenta jogar, ou ele vai ser uma barreira, vai ser um site. Ele vai dizer, olha, a partir de agora você não pode mais fazer Special Summon. Ah, mas tem Flanderize no meta e dele não ficou tão bom. Tradicionalmente o meta tem sido de Special Summon. E é muito de Special Summon. E esses metas de Special Summon passam muito pelas mãos do Maxi. O Maxi ele controla também alguns metas de Special Summon, sim. Só que ele é uma carta que ele controla esses metas de Special Summon de uma forma que ele decide o jogo. E não era pra ser assim. Não é pra você decidir o jogo só com uma carta. Mas eu não acho que ele vai tomar lista. A carta que eu colocaria na lista pessoal minha é a Khaled by the Grave. E por quê? Porque ela é uma carta que ela impede as cartas fazerem, as hand traps fazerem o que elas deveriam fazer. As hand traps, gente, e é isso que muita gente não entende, e é um dos problemas no Maxi, é de que as hand traps precisam passar. Você precisa que as hand traps passem. A Crossout, ela faz a mesma coisa. Faz a mesma coisa. Só que ela precisa que eu compre a mesma hand trap que você usa no deck. E aí, ah não, Rodrigo, mas eu posso colocar uma de cada. Sim, mas se ela vier na sua mão, você já não pode dar crossout. Então, assim, ela não é uma carta tão simples quanto a Khaled. E lembre-se que a Khaled ela não nega só no teu turno. Quando voltar, ela continua negando. E assim, ela não serve só para hand trap, ela serve para outras cartas também. Isso aqui essencialmente serve para mirror match. Fora do uso de hand traps, óbvio, né? Principalmente das hand traps staple. Mas a Khaled, ela é uma carta que é muito mais genérica nessa atuação de impedir que as hand traps façam o que elas têm que fazer. E pra mim, essa é uma carta que eu pessoalmente baniria. Mas eu vejo a Konami limitando isso daqui. Se ela não limitar, é por conta desse nomezinho que vocês estão vendo em cima dela aqui. É UR. UR. Ela é ultra rara. E a Konami até o momento ela evitou limitar ou dar lista nas ultra raras que já tinham no jogo. Ela lançou ultras raras limitadas. Mas até agora ela não mexeu nas que já tinham no jogo. Aqui em cima a gente já terminou de falar. E aqui embaixo a gente tem cartas que essas aqui eu vejo a Konami, todas essas eu vejo a Konami irritando. Algumas mais do que outras, mas todas eu vejo irritando de alguma forma. O Hyper Librarian, isso é uma carta que não deveria existir no jogo, tá? A essência dela, desde que ela é uma carta de Yu-Gi-Oh! Ela é uma carta que ela busca fazer o degenerado. Toda vez que um Synchro, um monstro é invocado Synchro do teu lado, tu compra uma carta. Cara, você já viu alguém fazer o Hyper Librarian? Opa, vou fazer o Hyper Librarian, vou fazer um monstro, um Synchro e passar? Eu nunca vi. E pra mim, o problema dela é ela não ser uma vez por turno, cara. Sabe? Se fosse uma vez por turno, eu ainda ficava calado. Ah, é chato. Mas tudo bem. Mas toda vez. Cara, eu vejo o Hyper Librarian e faço. Eu tenho alguma forma de tirar ou de impedir essa coisa ignorante que o cara vai fazer acontecer?
Se não, acabou o jogo. Acabou o jogo por N fatores. Porque ele vai comprar o deck inteiro, porque ele vai combar, botar um combo que é impossível de passar. E ele ajuda isso a acontecer. Ele ajuda você a comprar os stands. Assim, ele só se envolve em sacanagem. Olha a cara desse cara. Isso aqui é um tarado. Isso aqui é um tarado. Esse card devia ser banido, tá? Isso aqui é outro. O final dele é basicamente dizer: seu oponente não pode jogar e não tem nada que ele possa fazer quanto a isso. Todo o combo que ele passa é essencialmente para ele poder dizer isso: olha, você não vai jogar e você não pode fazer nada quanto a isso. Isso aqui deveria estar banido. Talvez isso aqui não esteja banido ainda, porque isso aqui não tem muito motivo para não banir, eu sei. Mas de que talvez isso aqui ainda não esteja banido porque ele ainda não esteve num patamar de meta que ele tem de potencial. Ele tem potencial para acabar com o meta e o jogo virar um jogo de dado. Mas, na minha opinião, isso aqui é uma carta que não podia existir no jogo. Do mesmo modo, King Calamities é outra carta que não deixa você jogar Yu-Gi-Oh! E não tem nada que você possa fazer quanto a isso. Porque no momento em que ele ativar o efeito e resolver, o jogo acabou. Ele não tem o que fazer, você não tem como jogar. Não tem como você ativar efeitos. Então, isso aqui é uma call do próprio meta, com Prankits aparecendo muito mesmo. Eu não acho que isso aqui vai ser banido, tá? Eu vou adiantando. Você não gosta de Prankits, se acostume. Eu não acho que a primeira lista que ela der em Prankits vai ser para matar o deck, até porque a Adventure Token tá aí. Mas eu vejo muito isso aqui sendo limitado. E se isso aqui for limitado, talvez outra coisa de Prankits seja limitado junto. E aí pode ser o Galinhão, o Dududu. Pode ser que isso aqui veja o seu momento em breve. Então ele tá aqui porque eu vejo isso aqui tomando lista sim, tá? E aí tenha em mente, quando você for montar, você quer jogar na Duelist Cup, você quer montar um deck para jogar na Duelist Cup, Prankits é um deck muito bom, talvez seja o deck mais forte no momento no Master Duel, mas de que se antes tenha em mente de que aguarde até o anúncio da Duelist Cup, da lista, se vai ser tomada alguma decisão quanto à lista de banidas ilimitadas, nem que seja só para o evento ou que seja para o jogo todo. Espera, olha direitinho, passou, não vai tomar lista, monta, joga Duelist Cup e aí você desapega, porque inevitavelmente ele vai tomar alguma coisa. Ou ele vai tomar lista depois da Duelist Cup, ou ele vai tomar lista para o próximo lançamento que a Konami queira fazer viável. Porque enquanto isso aqui não sair lá na frente, quando a Konami quiser vender outros decks, como é o caso, por exemplo, de Punk, que pode vir até esse mês, a Dear Note, isso aqui vai precisar sair. É inevitável. Isso aqui vai ter que sair. E o Hulk Fibrex, que ainda não saiu do TCG, mas de que é uma carta que eu também teria o meu alerta ligado a ela. Não acho que ela no Master Duel está sendo mais absurda do que em outros formatos, não. Eu acho que ela tá sendo tão absurda quanto sempre foi e tá tendo o mesmo impacto que ela teve no OCG, onde ela é limitada. Era, né? Até ser banida por conta dos sprites. Eu acho que essa carta, ela não é mais uma carta que ela passa pelo, não é questão de se vai banir ou não, mas de quando. É inevitável você ver isso aqui na banlista. O design dela é totalmente errado.
se ela fosse para Crystron, beleza, dá pra jogar. Se tudo que fosse nela dissesse, olha, é pra Crystron, ela tudo bem. O deck de Crystron seria muito melhor. Mas o fato de ela ser Tanner, faz ela ser uma carta completamente quebrada. E aí a questão dela não é se, é quando. E talvez esse quando não seja esse mês e nem nessa próxima lista. Talvez esse quando seja também quando a gente tiver prestes a receber sprites no jogo. Eu gostaria dessa carta banida, não vou negar. Eu preferia um jogo sem esse tipo de carta, que ela viabiliza combos que não deveriam existir. E as próximas duas cartas têm esse mesmo argumento. A Anaconda, essa é uma carta que eu imagino sendo afetada na próxima lista. Seja essa próxima lista uma lista para a Duelist Cup, antes da Duelist Cup ou depois da Duelist Cup. Se você tem o seu deck, se você baseia ele em Anaconda, tenha em mente isso. Você pode estar perdendo nas próximas semanas ou talvez até o próximo mês. Você já não possa usar a Anaconda. Você quer montar um deck novo e principalmente os decks de Adventure Token que usam a engine de DPE, eu não acho que o DPE vai tomar lista. O problema não é só o DPE, o problema é a Fusion Destiny, mas principalmente por conta da Anaconda. A Anaconda em si ela faz o DPE de uma forma muito barata. É muito fácil de invocar a Anaconda. E como eu não imagino a Konami atingindo nada de Adventure Token nessa lista, mas é muito mais fácil para ela tirar o que a Anaconda permite que o Adventure Token faça. Lembre-se, o token não tem efeito, mas ele vira Link Spider e aí por isso só já vira uma Anaconda. E esses DPS estão entrando muito fácil no jogo. Então a Anaconda sim, eu imagino tomando lista na próxima lista. O Crystron não gostaria, mas eu imagino que vai ter um tempo aí na frente para ele ainda. Então tenha em mente isso. Já o Auroradon não, também é um outro que eu imagino tomando lista. Talvez não seja a lista que eu gostaria, que seria isso aqui sendo banido direto. Mas é outro que eu imagino tomando lista. Por quê? Porque o que ele faz não é o problema. O problema é que ele sempre está envolvido em coisas erradas, coisas que não deveriam estar acontecendo no jogo. Ele é sempre envolvido em combo degenerado, porque a Konami fez um design de carta totalmente estranho para o jogo, assim. A a forma dele limitar o que você pode fazer é simplesmente dizer, ó, você não pode fazer link pelo resto do turno. Então eu posso fazer qualquer outra coisa que não seja link. E infelizmente ele só é envolvido em malandragens. E é por isso. Assim, eu espero uma lista e eu acho que a lista não vai vir para a Duelist Cup. Eu acho que a lista vai vir depois da Duelist Cup para nerfar os decks do formato e principalmente com os dados que a Konami coleta durante esses torneios. É muito comum você ver na KC Cup os decks tomarem lista depois e não antes. É muito incomum os decks tomarem lista antes dessa KC Cup. É mais comum tomarem depois. Então a Konami deixa você jogar com o deck que você quer. E depois, se esse deck está muito predominante, está muito opressivo para o meta, ela corta duas pernas. E eu acho inevitável que isso aconteça no jogo nos próximos meses. Eu não sei se esse mês, mas se for depois da Duelist Cup, eu aceito, eu acredito. Tenha em mente isso.
principalmente, você for montar um deck pra jogar Duelist Cup. Olha, eu vou tryhardar Duelist Cup, Rodrigo e o Lore. Então, tem em mente de esperar o anúncio, esperar o deck, esperar a lista, esperar o torneio começar. Quando o torneio começar, você monta o deck e joga, porque durante o torneio eu não imagino a Konami fazendo nenhuma lista. Nenhuma lista, não seja que seja emergencial, por algo muito sério que esteja acontecendo, eu não vejo a Konami fazendo uma lista. De novidade, eu espero a Duelist Cup e mais uma box. A minha expectativa na box, como eu já falei, é de suporte. Tem muito deck que dá para receber alguns suportes bons. Branded Desp é um deles. Eu imagino que a Quimera pode vir aí. E talvez também a gente tenha a possibilidade de receber a Deer Note para os punks ficarem finalmente um deck viável. E aí melhora alguns decks, dá alguns decks novos, o jogo fica também divertido, é um pouco mais, né? Apesar do meta muito ruim que a gente se encontra no momento. E é isso, galera. E o Lore vai ficando por aqui. E eu vou gravar daqui a pouquinho uns videozinhos de World Championship 2008. Falou, galera. Uma noite chuvosa aqui em Recife. Um abraço, se divirtam sempre nos duelos e a gente se vê. Tchau, tchau.